nós vivemos uma época diferente de tudo aquilo que já se viveu em toda a humanidade. Nós vivemos a chamada pós-modernidade. E um dos pilares da pós-modernidade são três, mas o que eu quero destacar aqui é um pilar que é chamado de secularização. A secularização, ela é responsável pela profanação daquilo que outrora era sagrado. Símbolos que em outros tempos eram considerados sagrados são vilipendiados pela própria mídia, pelos beneficiários da Lei Rouanet, aqueles artistas que ganham um rodo de dinheiro e ainda metem a mão do dinheiro do brasileiro. Eles vão usar o nosso dinheiro, o dinheiro de cristãos, inclusive para desfazer do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E assim, esse pilar se revela como algo terrível no nosso tempo, ou seja, a profanação do sagrado. E o pior é que isso também chega dentro da igreja. Você deve estar lembrado, você deve saber, se você é alguém informado, que hoje a grande onda é os chamados stand-up comedy. Ou seja, são aqueles homens que vivem para fazer graça. E muitas vezes graça com coisas sagradas. Tem um pastor aí que sobe nos púlpitos das igrejas para contar piada, para divertir o povo. E se cumpre, então, aquilo que Charles Spurgeon disse uma vez, que os púlpitos seriam como que palcos ou picadeiros de circo, para palhaços subirem, fazer o povo rir, ao invés de serem confrontados nos seus pecados, na sua vã maneira de viver. E é muito interessante que no afã de conseguir um maior engajamento, quer seja na internet, quer seja para terem um crescimento exponencial no número de membros nas suas igrejas, pastores têm feito de tudo, têm negociado todas as coisas para ver crescer o número de fiéis na igreja. Eles mercadejam a fé, eles abusam da fé e eles fazem com que muitos percam a fé, justamente porque elas vão se decepcionar com aquilo que eles vão ver. Não é sem razão que, inclusive, o Ministério Público já denunciou dezenas e talvez até centenas de líderes, de ditos pastores, apóstolos, profetas ou semideuses, ou seja lá o que você queira dizer. O Ministério já denunciou esse povo pelo uso indevido das ofertas e o abuso no momento do culto, onde as pessoas são desafiadas a dar 10 para ganhar 1.000. E quem não quer esse tipo de coisa, né? É uma barganha que se faz com Deus. E muitos deles têm transformado o culto em um palco, em um espetáculo de palestras famosas, de coachings ou coisa do tipo, e têm transformado a adoração de Deus em um comércio, e isso é completamente reprovável diante de Deus e diante da sua palavra. Então, o que nós vamos tratar hoje tem mais ou menos essa mesma toada, essa mesma perspectiva, esse mesmo trilho. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2. E nós vamos ler os versículos de 12 até o 17. Veja o que nos diz o texto sagrado. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, metia-o
na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim que se fazia a todo Israel que ia ali a Silom. Também antes de queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele dizia: não, porém há de me dar agora, ou me dá agora, né, no português mais fácil, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado daqueles moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos a bênção, Senhor, de que o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra. Nós não temos, ó Pai, condição alguma de falar se o Senhor não estiver à nossa frente, nos guiando, nos ensinando, iluminando as nossas mentes. O Senhor mesmo que inspirou esse texto sagrado, através do seu Santo Espírito, seja o mesmo que ilumine as nossas mentes para que nós possamos entender esse texto. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, após o relato do cântico de Ana, que foi assunto da última vez que nós expusemos aqui Samuel para a igreja, após Eucana e a sua família retornar para Ramá, onde eles estavam, distante de Siloé, aproximadamente aí 60, 70 quilômetros, e após deixarem agora Samuel, não mais com os seus pais, mas deixarem em Siló com o sacerdote Eli, para que ele servisse na casa do Senhor, como havia prometido na sua oração. O texto que nós temos em nossas mãos agora, ele descreve uma triste situação que estava acontecendo no meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus, não era fora, mas era no arraial, na casa do Senhor. Não sabemos exatamente o tempo que sucedeu, que se passou entre o versículo 11 e o versículo 12. Mas observamos que esse versículo 12, ele relata uma impactante notícia de que os filhos do sacerdote Eli, eles agiam como verdadeiros moleques, profanos, corrompidos, revelando em suas atitudes, naquilo que eles faziam, até no meio do culto, um desprezo a Deus, um desprezo ao culto que era oferecido a Deus. É como se eles não tivessem a noção daquilo que eles estavam fazendo e diante de quem eles estavam. E eu temo que, às vezes, isso não aconteça conosco também. Quando nós deixamos as nossas casas para vir à igreja, e talvez nós nem nos conscientizemos daquilo que nós viemos fazer aqui. Nós viemos aqui para adorar o Senhor, mas às vezes isso passa desapercebido, porque logo nós lembramos do coleguinha, os mais novos, né, os adolescentes, a brincadeira, outra coisa qualquer, sentamos e nos preocupamos com tantas outras coisas, mas não nos preocupamos com o principal, que é vir adorar aqui. E às vezes agimos como verdadeiros moleques. Eu lembro que muito pequeno ainda, eu levei talvez a maior surra da minha vida, que não foi dada por meu pai, mas pelo meu tio, porque estava mal comportado na igreja. Então, muitas vezes isso acontece. Os filhos de Eli eram uma verdadeira decepção. Eles agiam não como
filhos do sacerdote, que seriam sacerdotes, como sacerdotes que eles já eram, mas eles agiam como moleques, profanando o culto sagrado. E o texto aponta, então, para a necessidade de um sacerdote fiel, porque Eli já estava velho. E seus filhos, por aquilo que Moisés havia estabelecido, ou melhor, Deus havia estabelecido através da lei dada por Moisés, os seus filhos seriam os seus substitutos. Então, o texto vai apontar para uma necessidade de um verdadeiro, um fiel sacerdote, e não um indivíduo ou uns indivíduos como os filhos de Eli, que esse sacerdote oferecesse a Deus um culto puro, um culto agradável a Deus, um culto santo. Era essa a necessidade. E nesse sentido, então, nós podemos ver que Samuel vai surgir nesse contexto aqui, já estamos tratando sobre ele, vai surgir Samuel como sendo um tipo de Cristo. Ele não era o sacerdote perfeito, mas ele sim já apontava para o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio eterno, não descendente da tribo de Levi, mas da tribo, um sacerdote de ordem superior, da ordem de Melquisedeque. Então, aponta o texto sim para Cristo, o perfeito sacerdote, mas também para Samuel, que representaria a Cristo como sendo sacerdote do povo de Deus, naquele período já determinado pelo Senhor. Por isso, eu quero convidar vocês a nós meditarmos sobre o tema: quando os ministros profanam o culto ao Senhor. Quando os ministros profanam o culto ao Senhor. Irmãos, isso é muito sério. Eu quero destacar, em primeiro lugar, a identidade corrompida desses filhos de Eli, que eram ministros, porque eles ministravam, eles eram filhos do sacerdote, e eles também eram sacerdotes e ministravam na casa do Senhor, mas a situação deles era realmente deplorável. Vejamos então a identidade dele, vejamos a folha corrida deles. O versículo 12, de cara, ele traz uma triste realidade que pode ser constatada por todos nós quando nós lemos esse texto a respeito dos filhos de Eli. Por certo, Eli já era um sacerdote velho, não se alegrava de forma alguma, não concordava de forma alguma com a atitude dos seus filhos, até ele os repreendia. Mas não era levado em consideração aquilo que ele falava. E você vai ver a resposta a isso, ou a ampliação daquilo que nós estamos dizendo, se vocês lerem o versículo 25 desse capítulo 2, nós não lemos, e ele não é alvo, obviamente, do nosso estudo hoje. A parte B desse versículo diz assim: entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Já pensaram que coisa terrível? Pois bem, os filhos de Eli agiam de forma profana, má. Eli reclamava deles, exortava-os e ele não dava ouvidos, porque o Senhor fazia com que eles não dessem ouvidos, porque o Senhor os queria matar, porque eles eram profanos. E isso vai acontecer mais tarde. Nós vamos ver essa perspectiva. Pois bem, o versículo 12, ele é iniciado então com essa triste adversativa. Veja, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Que coisa triste. Vocês já pensaram, irmãos, se de nós fosse dito o seguinte: fulano de tal, ele é um crente fiel, ele ama o Senhor, ele anda nos caminhos do Senhor, e ele ensinou seus filhos no caminho do Senhor, mas os seus filhos
são terríveis. Eles são filhos de Belial. Já pensaram, meus irmãos, se isso acontecesse conosco? Essa então era a situação de Eli, sacerdote no templo. E quando se fala aqui, o templo não era o templo de Salomão, mas era o local onde estava a Arca da Aliança. Era o templo onde o povo de Israel, em todos os lugares, ia a Siló exatamente para adorar o Senhor. E observe que essa situação era extremamente desagradável. Não somente porque eles causavam aborrecimento ao povo, você vai ver isso. Imagina você em plena cerimônia, suponha aqui os dízimos sendo trazidos, porque as ofertas naquela época era assim, não é? Os dízimos sendo trazidos e aqui alguém, filho do pastor, fica aí sentado, Max, não vai fazer isso não, é só um exemplo, viesse aqui e tirasse, procurasse ali o envelope que tivesse mais dinheiro, só os guarais, ele não vai querer outro que não seja o guará ou a garopa, a nota de 100 ou de 200. Não é? Era mais ou menos assim. Então, eles faziam isso. Eles aborreciam o povo, então, que trazia a oferta para o Senhor e sentiam que estavam sendo lesados. Sentiam que a oferta não estava sendo para Deus, mas estavam sendo para que eles próprios utilizassem. Mas também se desagradava a Deus, principalmente a Deus. Esses eram então os filhos de Eli, Hofni e Finéas. E é interessante que o adjetivo que o autor sagrado dá a eles aponta então para a gravidade daquilo que eles faziam. Porque dizer que era filho de Belial era uma ofensa muito grande. Alguém pode ligar o celular aí, não vai haver problema. Tá bom? Bota no silencioso ou desliga. Senão perturba a gente se perde. Mas eles eram... o que eles faziam era algo devastador, reprovável, extremamente grave. E quando se usa, então, essa expressão filhos de Belial, é uma expressão tipicamente usada no hebraico, apontava para uma perversão, para uma impiedade total. Ou seja, pense aqui no pior adjetivo que você pode dar a uma pessoa e se referir a ela com este adjetivo. Pois bem, dizer que alguém era homem de Belial ou filho de Belial era o pior adjetivo que alguém poderia receber sobre si mesmo. Literalmente significa que os filhos de Eli eram homens sem proveito, não valiam para nada. Quantas vezes eu não já fui repreendido, né? Quando criança, né? Meu pai ou minha mãe, esse menino é imprestável. Pois bem, não era nesse sentido aqui, mas vocês já devem ter visto isso. A pessoa imprestável, ela não serve para nada. Estes eram os filhos de Eli. E o autor sagrado, meus irmãos, ele diz mais sobre eles. Afirma que eles não se importavam com o Senhor. Olha que absurdo. Filhos de sacerdotes, porque eles eram da tribo de Levita, eles iriam herdar o trabalho do pai. Mas eles não se importavam com o Senhor. Veja que absurdo, meus irmãos. Sendo conhecedores de toda a história de Israel, que falava a respeito do Deus da aliança, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Mesmo assim, eles desprezavam, e não somente desprezavam, eles faziam questão de demonstrar que desprezavam a Deus. Qual é que você acha que foi o fim desses homens? Por isso Deus, mais uma vez,
registro aqui no final, na parte B do versículo 25, vai dizer que o Senhor os queria matar. Eram homens perversos, homens maus. Homens maus. Eles viviam, meus irmãos, exatamente como muitos vivem hoje. Inclusive, alguns dos nossos filhos vivem hoje perversamente, e isso entristece o coração dos pais. Pois bem, era assim que eles viviam, na ignorância relacional, porque eles não se preocupavam com ninguém, eles achavam que tinham direito sobre tudo e sobre todos. Mas também na ignorância do relacionamento espiritual e também intelectual, ainda que estivessem envolvidos no trabalho do templo em Siló. Isso é o que chama mais a nossa atenção. E a gente sabe que isso não é de tudo estranho hoje. Eu lembro também na minha infância, juventude, de exemplos de filhos de pastores que utilizavam o carro da igreja. Depois que terminava o culto, que o pai que eles deixavam os pais em casa, o pastor da igreja, e eles pegavam o carro e iam para os prostíbulos com o carro da igreja. Isso é mais comum do que nós possamos imaginar. Eles desprezam a Deus. E às vezes acontece com os nossos filhos também. Que tristeza, meus irmãos. Eles não têm o menor temor do Senhor e tornam-se apenas instrumentos de escândalo. Que Deus nos livre disso, mas infelizmente acontece. A segunda coisa que eu quero destacar aqui, e vai ser um ponto maior, porque vai do versículo 13 até o 16, nós vamos ver como era a descrição da profanação do culto, e que era feito pelos dois, roubando os sacrifícios. É algo que não dá para você pensar de como isso era grave. E esses versículos de 13 a 16 vão detalhar como eles profanaram o culto. Pasmem, eles roubavam as ofertas e os sacrifícios. Me lembro também de uma época, meu primeiro pastorado em uma igreja, e a igreja ia bem, inclusive financeiramente, mas depois a igreja deu uma queda assim fenomenal na sua arrecadação, caindo mais de 50% durante meses. E o que era que estava acontecendo? Eu lembro quando um presbítero me procurou, e eu tinha iniciado uma série de mensagens, e eu sou muito contundente no que eu digo, né? E ele disse para mim: o culpado é o Senhor. Suas palavras são contundentes e está afastando as pessoas, elas vêm, mas elas não dão dízimo. E depois de alguns meses, meus irmãos, nós descobrimos o que era. Era a zeladora da igreja que roubava as ofertas. Trabalhando na casa do Senhor, desviando algo que não lhes pertencem. Isso é abominação contra o Senhor. Pois bem, era assim que aqueles homens faziam. No primeiro momento, observe que o autor sagrado, ele fala apenas de um tipo de pecado, que era esse do roubo das ofertas. Mas isso não ficou restrito a essa questão não, meus queridos irmãos. Porque eles praticaram muitos outros pecados, inclusive de imoralidade. Os versículos de 22 até o 26 vão demonstrar exatamente isso, que eles praticavam diversos tipos de pecados. Eles profanavam o templo, pecavam contra o Senhor, inclusive com todo tipo de pecado. E sabe o que é mais interessante? O texto nos diz isso.
é que isso não foi um pecado pontual, algo isolado, mas foi um pecado rotineiro. Observe que o autor afirma que era costume deles fazer isso, roubar a oferta que estava sendo oferecida, e isso de contínuo, sem respeito algum ao Senhor, nem aos que estavam ofertantes. Eles metiam então lá o garfo na panela, aonde tivesse, né, um garfo aqui de 3 dentes, era um tridente, simbolizando que era o diabo mesmo que estava ali agindo através deles, e eles tiravam aquilo que eles queriam. A extensão dessa situação, ela é descrita no versículo 14, a parte B. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Siló era o local onde eles adoravam o Senhor, né? Jerusalém, nesse período aqui, ainda não pertencia não havia sido conquistado pelo povo judeu, vai ser conquistado mais tarde através de Davi. E Davi então vai levar a arca de Siló para Jerusalém. Vocês devem lembrar dos episódios que aconteceram. Mas, pois bem, essa é a realidade. O absurdo era tamanho, meus irmãos, que não satisfeitos, eles queriam mais. Então, eles utilizavam os seus ajudantes, porque os sacerdotes tinham os seus aprendizes, os seus discípulos, da tribo de Levi também. Os seminaristas eram aqueles que estudavam na escola de profetas, de sacerdotes, para servir ao Senhor. Pois bem, eles utilizavam e obrigavam aqueles pobres seminaristas a irem e pegarem o melhor da carne. Observe o versículo 15, a parte B, o que diz o texto. Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Porque o objetivo deles era a gordura. A gordura é a parte mais gostosa da carne, né? Não é isso mesmo, Pablo? Ó, Pablo chega falando ali. A picanhazinha com a gordura, entupidora de veia, mas é gostosa. Pois bem, era ela que eles queriam, e a gordura deveria ser oferecida ao Senhor em sacrifício. Você podia comer gordura em algum outro momento, não daquela carne sacrificada, né, que tinha sido oferecida ao Senhor. Pois bem, isso, meus irmãos, que eles faziam era uma quebra de paradigma, porque o Senhor, através de Moisés, havia dado a lei cerimonial. Levítico capítulo 7, de 31 a 36, nos fala sobre isso, nos fala de que fora determinado por Deus que a gordura deveria ser queimada ao Senhor. Mas, sabedor disso, consciente disso, os irmãos, Ofni e Finéas, exigem a carne crua, porque eles queriam a gordura antes dela ser queimada. Eu não teria tanto problema, porque eu gosto da carne mais ao ponto, né, para bem passada, mas tem uns que gostam dela mais, não é? Mas, pois bem, era isso que eles queriam. Então, naquele caso, o culto não era centrado em Deus, pelo menos para aqueles dois. Não era centrado em Deus, mas no homem. O seu Deus havia sido relegado a segundo plano, assim como acontece conosco hoje também. Eu fui ensinado que quando a gente recebe um dinheiro, o salário, ou seja lá o que for, a gente deve tirar as primícias, são as primeiras coisas. E meu pai, parece que ele ensinou a Jane isso, né? Ele procurava, então, sempre as notas mais novas para dar. Jane, quando descobre que tem um caixa eletrônico que tem uma nota mais nova, ela quer que eu vá lá direto, né? Vai pegando aquele lá, novinho e tal. Pois bem, era assim que se fazia. Mas hoje a gente,
na verdade, a gente oferta, a gente dá o dízimo se sobrar. Eu não estou muito preocupado com isso. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós temos deixado a centralidade de Deus, ela é retirada de Deus, e ela é centrada no homem. Até nos cultos, os cultos são feitos não para adorar a Deus, mas para satisfazer um homem. E quantas vezes nós dizemos isso, né? Nós vamos cantar, vamos fazer assim, porque os irmãos gostam. Não, nós estamos fazendo aqui um culto para adorar a Deus. É Deus que tem que gostar, e não nós ou quem quer que seja. Pois bem, aqueles 2 irmãos exigiam o seu pedaço na hora e não abriam mão disso. Isso é um caos. As coisas são tiradas da sua ordem natural. Mas a terceira e última coisa que eu quero destacar aqui para os irmãos, dentro desse texto, é o desprezo ao Senhor e às suas consequências. Porque muitas vezes nós não nos apercebemos disso, mas também agimos desprezando ao Senhor. Não nos apercebemos, mas as consequências são muito grandes, meus irmãos. Até porque nós sabemos que o pecado, ele vai ser punido de forma correta. Eu vou dizer aqui uma coisa a vocês, talvez estranha a vocês, mas Deus não perdoa pecados. Deus pune o pecado. Os nossos pecados foram punidos em Cristo, por isso nós temos o perdão deles, mas por conta do sacrifício de Cristo que Ele fez por nós. Pois bem, nós sabemos que o pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão da lei. Sabemos também que não existe pecado, pecadinho e pecadão. Nós não dividimos como a Igreja Católica Apostólica Romana o pecado naqueles níveis, né, do pecado que é mortal, o pecado que é venial, os 7 pecados capitais ou qualquer dessa coisa. Nós não nos utilizamos disso. Nós podemos dizer sim, que aos nossos olhos, alguns pecados parecem ser de maior escárnio, porque as pessoas os fazem em completa consciência, então tem um conjunto de coisas. Por exemplo, o pecado de Davi não foi somente olhar, ele desejou. O pecado de Davi não foi somente consumar o adultério, que ele consumou. O pecado de Davi não foi somente mentir, e ele mentiu. O pecado de Davi se juntou também a um homicídio, porque ele quis matar Urias e ele matou. Então observe que há um conglomerado de pecados, mas todos eles são falta de conformidade com a lei de Deus ou transgressão dessa lei. Entendo, melhor dizendo, que este caso aqui, o autor sagrado destaca o pecado deles como muito grande. Veja, versículo 17 diz assim: era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor. Então, eu entendo aqui, esse muito grande perante o Senhor, em primeiro lugar, é porque eles faziam isso continuadamente e constantemente, numa clara ação contra o Senhor. Era deliberado, vou fazer, sempre vou fazer. Além disso, meus irmãos, além disso, eles estavam usurpando aquilo que não era deles. É claro que na oferta levada para o templo, eles teriam uma parte, mas primeiro seria dada ao Senhor. Eram as primícias. E às vezes a gente se pergunta, por que é que nós não somos abençoados? Não é que a gente vai barganhar com Deus, achar que a gente vai
vai dar 10 e ganhar 1.000, como alguns dizem, né? Eu quero que valorize o que você tem, um dá 10, outro dá 100. Não, não é isso. Mas é que o coração grato ao Senhor, que é oferecer ao Senhor tudo aquilo que o Senhor tem dado, e a gente quer devolver um pouco do muito que Ele já nos deu. Então essa é a perspectiva, e eles estavam usurpando aquilo que era de Deus, que não era deles. É por isso que o autor sagrado vai destacar que era muito grande devido àquilo que eles faziam constantemente, e eles estavam fazendo contra o Senhor, tirando aquilo que era do Senhor. Com aquela atitude eles estavam desprezando, profanando, secularizando a oferta que era destinada ao Senhor, e aquilo não poderia, como não ficou impune por muito tempo. Observe que a parte B do versículo 17 diz assim: porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Olha, meus irmãos, que audácia. Os filhos de Eli desprezavam a oferta do Senhor. E é interessante verificar que o vocábulo hebraico traduzido aqui para o português para desprezavam aponta para uma atitude de irreverência e arrogância contra aquilo que era sagrado e era dedicado exclusivamente ao Senhor. Como consequência daquele pecado, meus irmãos, nós vamos ver que mais tarde, nós vemos que Israel terminou agindo da mesma forma. Porque o pecado dos seus líderes terminam influenciando os liderados. O pecado dos sacerdotes, dos profetas, terminou influenciando o povo de Israel como um todo. E nós podemos ver isso quando o povo deliberadamente peca contra o Senhor e é enviado para o cativeiro babilônico, e lá fica 70 anos, depois eles voltam do cativeiro babilônico, e já perto daquele período de silêncio, 400 anos antes de Cristo, que o Senhor não falou, não tem revelação escrita para aquele período de 400 anos. Você vai observar que talvez influenciado por essa atitude desses dois homens, o povo de Deus, ele se corrompeu. Ele, quando levava as suas ofertas ao Senhor, ele não levava as suas ofertas como deveria, mas de conformidade com os seus vãos pensamentos. Eles profanaram, e o livro de Malaquias vai trazer muito isso. Eles, em vez de levar o primogênito, o animal perfeito, eles levavam a ovelha manca, cega, doente, para dar ao Senhor. É para o Senhor, então vai de todo jeito. E há quem diga, e há alguns comentários que vão dizer, que até os sacerdotes mesmos, eles já tinham ali possibilidade de troca. Eles se enriqueciam como alguém levava uma ovelha sadia e o sacerdote tinha uma ovelha não tão boa. Me lembrei da cabra lá, né? Uma cabra falsa, fake, e Deus não aceitaria jamais aquela questão. E Malaquias 2:8, isso vai ficar claro quando o profeta escreve assim, por revelação do Senhor: mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Ah, meus irmãos, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, mesmo nos tempos pós-modernos que nós vivemos. Então, dito isso, como podemos aplicar isso para as nossas vidas? Eu quero destacar aqui 3 lições. Primeira delas, meus irmãos, foi Jesus mesmo, o nosso mestre, quem nos advertiu: acautelai-vos dos falsos profetas,
que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mateus 7,15. Acautelai-vos. Principalmente com o advento da internet. Você já viu como se multiplicou o número de falsos profetas? Homens que têm uma retórica, né, encantam até jumentos. Dentro da igreja, encantam as pessoas ficam embevecidas por aquilo que eles dizem, mas que não tem absolutamente nada com a palavra de Deus. Falsos profetas, falsos mestres. Então digo, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê. Mesmo quando eles dizem é a palavra de Deus, mas eles distorcem. Lembrem-se que um dos maiores conhecedores da Bíblia Sagrada é o diabo. Ele tentou a Jesus com a palavra. Então, cuidado, fique alerta, pois há muitos falsos profetas nos nossos tempos, no nosso meio, que querem apenas desfrutar da lã e da gordura das ovelhas. Acautelai-vos, essa é a palavra. É preciso, meus irmãos, então buscar e cultivar no nosso meio, no meio da igreja, uma liderança piedosa, uma liderança que sirva plenamente a Deus e que faça isso de forma irrepreensível. Segunda lição que eu quero destacar, meus irmãos, num tempo de banalização do sagrado, nós somos chamados a restaurar a reverência no culto. O culto que deve ser dirigido exclusivamente a Deus. O centro do culto é Deus, as suas perfeições. Ele é que é merecedor de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Cuidado com o que se está dizendo por aí que é culto ao Senhor, onde você tem diversas invenções. A Confissão de Fé do Westminster, no seu capítulo 21, fala sobre culto. E nos fala ali, nos aponta ali aquilo que é o chamado princípio regulador do culto cristão. O princípio regulador nos diz que nós devemos adorar o Senhor conforme Ele preceitua na sua palavra, e não com as invenções dos homens ou a influência de Satanás. Então, é tempo, meus irmãos, de combatermos o antropocentrismo litúrgico e voltarmos a ter uma adoração, de fato, teocêntrica, cristocêntrica, no qual o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo são adorados, exaltados, como sendo um, porque Ele é um, em essência, e nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Ao virmos para a igreja, nós não estamos vindo aqui à busca de uma diversão. Aqui nós não teremos uma recreação, mas nós teremos sim uma adoração genuína e verdadeira. Aqui não tem palco, aqui tem um altar no qual nós oferecemos as nossas vidas ao Senhor. Aqui há um púlpito no qual nós proclamamos a mensagem do Evangelho e buscamos fazer isso com fidelidade à palavra. Aqui nos achegamos reverentemente ao chamado trono da graça de Deus. Terceira e última lição, meus irmãos. Uma das piores coisas que alguém pode fazer na vida é se acostumar com o espiritual, se acostumar com a vida dentro da igreja, mesmo ser dentro da igreja, é desprezar as coisas do Senhor
por acharmos já tudo tão igual, né? Estamos acostumados a isso aqui. Mas eu quero dizer, se nós tratarmos assim, nós teremos consequências nefastas para as nossas vidas. Precisamos nos conscientizar disso, meus irmãos. Precisamos nos conscientizar disso. E aos pastores e líderes que agem relaxadamente. Quando eu falo pastores, eu envolvo aqui a liderança da igreja, presbíteros, diáconos, todos aqueles que têm cargos na igreja. Eu quero exortá-los, aqueles que agem relaxadamente. Porque quando agimos assim, nós estamos desprezando o trabalho do Senhor. E disso nós daremos conta. Aos filhos dos pastores, aos líderes e crentes de uma forma geral, que desprezam ao Senhor, que desprezam o ensinamento das Escrituras Sagradas, que desprezam o ensinamento dado pelos seus pais, que têm ensinado os caminhos do Senhor, eu trago-lhes uma séria advertência, feita pelo sábio Salomão no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 25, que diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas ao final dele são caminhos de morte. Eu concluo o meu sermão nessa noite dizendo o seguinte, meus irmãos, como vimos, existem muitos que estão caindo e profanando o sagrado. Às vezes, um reflexo de nós mesmos. Nós terminamos imperceptivelmente passando isso para os nossos filhos. E os nossos filhos também, então, entram nessa verdadeira roda viva, profanam o sagrado, preferem desobedecer os ensinamentos do Senhor, buscam a plena felicidade e alinhamento com as coisas do mundo, mas eu acho que está na hora de nós pararmos com tudo isso. Está na hora de nós clamarmos a Deus por misericórdia, por nós mesmos, pelos nossos líderes e também pelos nossos filhos. Eu tenho certeza que nenhum pai aqui, nenhuma mãe gostaria de ouvir a expressão: são filhos imprestáveis, desprezíveis. Eu sei que o seu desejo é que seu filho seja fiel, ande nos caminhos do Senhor. Então, essa é uma chamada para o povo do Senhor. E eu quero nos desafiar aqui. As irmãs da SAF têm um trabalho que elas fazem, é chamado de Ana. Elas oram pelos filhos. Mas eu quero desafiar agora todos nós que estamos aqui durante alguns momentos. Você, onde estiver, baixe sua cabeça e vamos orar. Vamos orar pelos nossos pastores, presbíteros, líderes. Oremos também pelos nossos filhos, para que não profanemos o nome do Senhor, mas nos santifiquemos, buscando assim a honra e a glória do nosso Deus. Eu quero desafiar você, quero convidar você que pode, se você puder se ajoelhar. E agora nós vamos interceder pelos líderes e também pelos nossos filhos, para que o seu Deus nos livre de termos filhos como os filhos de Eli, e que possamos ter filhos fiéis que servem ao Senhor. Durante alguns instantes, estejamos em oração.
Senhor, nós queremos pedir, Senhor, a tua bênção para a igreja, para as nossas vidas, Senhor, para os nossos líderes, para os nossos filhos. Senhor, não permita que nós sejamos rejeitados pelo Senhor, por conta do nosso vão procedimento. Conscientiza-nos, ó Pai, disso e faze-nos desejar estar na Tua casa em santidade, para exaltar o Teu nome, para proclamar aquilo que Jesus fez por nós, dando a sua vida, derramando seu precioso sangue para nos salvar. Nos livra, ó Pai, de profanarmos o Teu culto. Nos livra, ó Pai, de sermos pedra de tropeço, Senhor, vergonha para o Teu Evangelho. Nos livra, ó Pai, é o que nós pedimos, Senhor. Nos faz voltar ao primeiro amor e vivermos para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.